Vamos conversar com a professora da Universidade Kinki de Osaka. Ela é professora adjunta, formada em letras e pesquisa sobre a situação da educação dos brasileiros no Japão. Lilian, quando você veio ao Japão e qual foi o motivo? Eu vim em 1993 e eu vim para ver a questão da educação das crianças brasileiras que estavam chegando aqui no Japão. Mas o motivo mais particular foi que eu dava aula no Brasil antes, um grupo voluntário no Rio de Janeiro, e essas alunas que eu ensinava japonês resolveram vir para o Japão. Então, eram crianças brasileiras que vieram com os pais. Exatamente, crianças brasileiras que estavam acontecendo esse movimento e elas vieram para cá. E eu estava bastante assim, interessada e ao mesmo tempo preocupada em saber como seria a adaptação delas com o nível de japonês delas no Japão. E esse foi o motivo de eu querer vir para o Japão, pesquisar, ver a situação. E a sua pesquisa inicial, então, foi voltada para esse assunto já pela Universidade de Osaka? Não, na verdade, no começo eu estava na Universidade de Kyoto, só que era aquisição de língua. Então, o meu interesse é a aquisição da língua japonesa por brasileiros no Japão. Só que o foco da minha pesquisa foi mudando conforme fui vendo a situação das crianças na escola japonesa, como elas eram recebidas, o próprio sistema. E isso foi me levando um pouquinho mais do que a aquisição da língua, a parte linguística, foi focando um pouco mais para o lado sociológico, da própria estrutura, né, do recebimento das crianças estrangeiras no Japão. Você criou um projeto na província de Shiga. Você poderia falar um pouquinho dessa iniciativa, o porquê e quando iniciou? Quando eu cheguei em 1993, eu sempre quis ter o contato com a comunidade brasileira e na época eu era voluntária. Como eu acho que o pesquisador, a pesquisa tem que ter um lado social, um fundo social para ter fundamento, né? Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa, de entrar nas escolas, pesquisa de campo, eu achava que eu queria retornar, devolver de alguma forma. Então, eu fui me envolvendo com um grupo voluntário de ensino de japonês e depois que foi ensino de português para as crianças brasileiras, foi se desenvolvendo. E esse grupo, que é focado mais nas crianças, foi fundado em 99, depois de vários trabalhos que eu fiz dentro da comunidade, como resultado desse envolvimento. A gente formou um grupo que atende praticamente as crianças que frequentam as escolas japonesas. Depois do horário escolar, elas vêm, no começo era para aprender japonês, no início do movimento dos brasileiros vindo para o Japão. As crianças vinham sem saber o japonês, então ensinava japonês, dávamos apoio nos estudos. E agora a gente tem uma outra geração, né? As crianças nascidas aqui, crescidas aqui, que praticamente só falam japonês, né? Então agora a gente, além de dar apoio nos estudos de disciplinas, em escolas japonesas, damos ensino de português como língua de herança. Então o foco, de certa forma, se inverteu. Agora é ensinar português para as crianças que estão aqui. Sim, exatamente. Eu acho que acompanhou um pouco a mudança, né, da própria comunidade, né? A primeira geração dos brasileiros foram crescendo, aqueles que vieram adolescentes ou pré-adolescentes, foram crescendo e agora são mães, pais. Está vindo os filhos daquelas primeiras crianças que estudavam com a gente, né? Sim. Você falou que toda pesquisa deve ter um resgate social, um retorno social. Se todos puderem fazer um pouquinho, se tiverem pessoas que podem, por exemplo, oferecer um tempo dele
para fazer alguma atividade social, eu acho ótimo. Se tiverem pessoas que não têm o tempo, mas têm um lado financeiro, que poderia ajudar nas iniciativas, dessas várias iniciativas, também eu acho que é uma forma. E da mesma forma que você pode trazer ideias, né? Oferecer conhecimento também, que eu acho compartilhar e provocar um pouco a própria reflexão em cima de um tema que eu acho que é importante, né? E a situação que eu vejo dos próprios brasileiros de contratação, que é muita insegurança, é muito em cima de um tempo muito curto, né? Tudo ao máximo você vê uma semana, um mês. E, na verdade, a educação, você não pode ter uma perspectiva tão curta. Você, claro, tem um curto prazo, mas você tem que ter pelo menos um médio a longo prazo. Como é que você quer ver a educação do seu filho, né? Daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. E na situação que a comunidade está, o tipo de contratação, o próprio ritmo, né, do dia a dia, contratação trabalhista, não permite que as pessoas tenham tempo para refletir em cima do próprio momento. E o tempo vai passando, as crianças vão crescendo nesse ambiente. Em algum momento precisa pensar daqui como a criança vai crescer, né? Hoje, depois de 25 anos da vinda dos brasileiros ao Japão, nós podemos falar que os pais estão planejando a educação, que o governo brasileiro está planejando de alguma forma essa educação dos brasileiros no Japão e que o governo japonês está fazendo alguma coisa com relação a isso? Eu acho que é muito difícil dizer que há um planejamento, porque as coisas vão acontecendo e o tempo está passando. Eu acho que não. Eu acho que está muito a desejar. Justamente por isso que a gente tem desenvolvido os fóruns de educação, e nesse sentido, né, de provocar a reflexão. Então, podemos falar que nem os pais e nem o governo de ambos os países têm um planejamento com relação à educação. Sim, porque eu digo planejamento no sentido de estar incluindo a educação dos estrangeiros, né, dentro do contexto japonês. E no caso, o que é assustador no Japão é que as crianças estrangeiras não são alvo da educação obrigatória. Quer dizer, o direito da criança à educação não é garantida porque ninguém assume a responsabilidade de garantir esse direito da criança à educação. Mas como assim, né? As escolas brasileiras, as escolas japonesas, toda criança estrangeira tem um acesso a essa escola, mas não existe obrigatoriedade de que essa criança estude, seria isso? Essa obrigatoriedade e ser alvo da educação obrigatória ou não no Japão, quer dizer, se as crianças vão ser incluídas nas pesquisas de educação básica no Japão, que esses dados que vão dar os números, que em cima desses números vão se planejar, vão se montar os vários planos de educação. Então, se os estrangeiros não estão incluídos, né, nessa pesquisa, como é que eles vão ser considerados com as particularidades de todas as comunidades estrangeiras? Cada uma tem uma particularidade e elas não são distintas. Tem um máximo que tem um número de crianças estrangeiras no ensino fundamental. Qual a sua opinião com relação às escolas brasileiras hoje? É um fato que existem praticamente escolas brasileiras só no Japão, né? Com currículo brasileiro no Japão. Então, o que a gente precisa questionar o que... Você está falando isso com relação a comunidades brasileiras que residem no exterior? No exterior. A gente sempre tem que ter essa perspectiva, que nós já estamos aos poucos unindo com as outras comunidades brasileiras, né? Mas eu acho que é um reflexo, né? O surgimento das escolas brasileiras no Japão é reflexo do que a escola japonesa não conseguiu
suprir e absorver a essas crianças. Não consigo receber todas essas crianças. Então foram surgindo demandas, e quando se tem uma demanda, logicamente há um setor que vai preenchendo exatamente, né? Então eu acho que teve essa, e logicamente aquela ideia do brasileiro que vai retornar um dia, né? Que na verdade está acontecendo, que não estão, muitas pessoas, muitas retornaram, mas muitas não retornaram e pretendem ficar aqui, né? Então precisa se questionar um pouco a escola brasileira, o que ela almeja, vendo uma população cada vez mais com uma mentalidade que talvez não muito consciente às vezes, talvez até mais inconsciente, que está ficando aqui, e qual é a educação que ela vai receber. Então, o papel da escola brasileira, eu acho que ela tem um papel muito importante da questão de manter a língua materna, a língua de herança, que é o vínculo da criança com a família, que é fundamental. Agora, se ela continuar com conhecimento do Brasil, de história do Brasil, sem conhecimento da língua falada na sociedade que vive, sem conhecimentos mínimos de como a sociedade funciona, e ela não retornando para o país, que o objetivo da educação é aquela, quando se voltar para o Brasil, é muito preocupante. Em uma só palavra, o que nós precisamos fazer? 2 palavras. Primeiro, conscientização, e outra, vamos entrar em ação. Eu acho que não temos tempo a perder, e eu acho que estamos aí para mais comprometimento com as gerações futuras.